Olá! Vídeo dessa semana a gente vai responder algumas perguntas sobre brunch. Semana passada a gente falou sobre mini wedding, agora a gente vai falar sobre brunch e semana que vem temos mais um assunto super legal, então fique ligado para você ficar por dentro de todos os estilos de casamento. Se você tá aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, ativar as notificações para você sempre ser notificada quando um vídeo meu estiver no ar. This is my beautiful daydream. Então, mais uma vez, eu separei aqui 7 perguntinhas para ficar um pouquinho mais fácil e pra gente ficar com uma interação mais gostosa aqui, para eu poder entregar para vocês o que de fato é o brunch. E a pergunta número 1 é justamente essa: o que é o brunch? Então, o brunch, assim como o mini wedding, o brunch é um conceito inglês, um conceito europeu, que cada vez mais vem tomando forma aqui no Brasil. Como uma maneira da gente sair de um modelo tradicional de casamento, ou daquele modelo convencional, e, de fato, fazer uma celebração bonita, enfim, que tenha um pouco, talvez, mais a ver com a cara do casal. Então, o brunch, ele está relacionado 100% ao horário que será realizado, junto com o que será servido. Porque o brunch, ele não tem uma tradução correta, assim, ao pé da letra. Mas nada mais é do que comidinhas do café da manhã misturadas com comidinhas de almoço. Por isso que o brunch sempre é realizado a partir de mais ou menos umas 10 horas da manhã, das 10 às 11. E como a gente fala, né, hoje em dia, nossos almoços vão até mais tarde e tudo mais. E dá para estender até umas 14, 15 horas. Então vamos falar uma média aí das 10 da manhã às 2 da tarde. É um horário excelente para você fazer o seu brunch de casamento. E a pergunta número 2 é: o que se serve no brunch? Como eu já disse, que é uma mistura de café da manhã com almoço. Sabe aquele estilo, gente, um pouco mais com uma pegada assim de café colonial? Sabe? Com pães, tortas, geleias, frutas, sucos. Pensa aquele café da manhã de filme. Pensa num filme que você gosta bastante, aquele filme romântico. Que aparece aquele café da manhã, assim, bem cedinho, né? Claro, café da manhã. Mas com uma família bonita, aquela mesa lotada, enfim. É mais ou menos essa pegada desse café colonial. É uma coisa mesmo que não é muita tradição aqui no Brasil, né? Por mais que a gente tem essa mania na minha casa, sabia? Na casa da minha mãe. Mãe! A gente faz brunch! A gente sempre começa os nossos cafés da manhã. Enfim, então é essa mistura do café colonial com uma comida um pouquinho mais reforçadinha aí, falando de almoço. Não uma feijoada, um hambúrguer, um churrasco, não, nada disso. Mas talvez um crepe, uma panqueca, um risotinho, por que não? Então, é isso que se serve, essa misturinha aí de um café bem gostoso com algumas coisas de almoço. Não muito pesado, né? Tudo com uma pegada um pouquinho mais leve. Pergunta número 3. Pode servir bebida alcoólica? Gente, pode. Mais uma vez, o casamento é seu. Faz o que quiser, amiga. Mas, como a gente tá falando de um café da manhã, um evento que começa um pouco mais cedo, eu aconselho, talvez, eu acredito, que essas bebidas um pouco mais fortes, talvez até uma cerveja, eu não sei se... Depende muito da sua galera, pensa nisso. Mas o uísque, vodka, eu não aconselharia. Se vocês quiserem servir algum tipo de bebida alcoólica, eu acho super válido um espumante, um vinho branco, ou até mesmo drinks de bartender, sabe? Uma coisa um pouco mais que tem a ver com o horário da festa. Por isso que eu falei sobre o uísque e vodka, que eu acho um pouquinho pesado pro horário, né? Imagina a galera vai no seu casamento, que é um brunch, que começou 10 horas da manhã, o cidadão saiu 2 da tarde loucaço. Acho que não faz sentido, né, gente? Mas é aquilo. Coloque se vocês quiserem. Tudo, mais uma vez, vai depender da sua galera. Às vezes tem uma galera um pouco mais animada, que gosta de beber, por que não servir uma cervejinha, um espumante que seja, um pouquinho mais próximo do almoço? Vale, super vale. Claro, falando em bebida, gente, sem esquecer dos sucos, águas, chás e tudo mais. Eu não falo refrigerante porque ninguém deveria tomar refrigerante na vida. Mas essas bebidas que também tem que ter, né? Que não pode faltar. Quando a gente fala de brunch, a gente fala de um lugar aberto, geralmente, na maioria das vezes, ao ar livre, então é calor. Então não esqueçam das águas, super importante. Pergunta número 4.
onde se faz um brunch? Qual que é o lugar ideal para um brunch? Quando a gente fala disso, de café da manhã, de mesa colonial, café colonial e tal, e falando até do horário, casa super bem, né? Combina super bem com um ambiente aberto, verde, uma área externa gostosa, um jardim, um quintal que seja. Sabe essa coisa de pode até ser dentro de uma casa, mas isso não é regra. Então fica mais legal, né? Isso até é uma opinião que eu acho. É uma opinião minha. Fica mais legal uma coisa mais ao ar livre, com verde, com natureza. Mas se vocês não tiverem a possibilidade, se não tiverem a opção de fazer isso, tudo bem ser num lugar fechado também. A única coisa super importante para você, noiva, levar em consideração, se você escolher fazer um brunch do seu casamento, é que necessariamente, precisa mesmo de ter lugar para todo mundo se sentar. Porque a gente tá falando de café da manhã, a gente tá falando de almoço, então não dá pra fazer somente lounge em um brunch, entende? Então a galera precisa sentar, a gente tá falando talvez de um número também um pouco mais reduzido, eu acho que difícil, hoje eu nunca vi um brunch com 300 convidados, 200 convidados, mas também isso indifere a quantidade de convidados, tá, gente? O brunch, ele só está relacionado com o horário que acontecerá o evento junto com as comidinhas. Pergunta número 5. Brunch necessariamente precisa de garçom? Gente, aí nós estaríamos falando de vamos pensar numa economia inteligente. Claro, se você optar por não fazer um servicinho coquetel, de fato servir a galera e tudo mais, não necessariamente você precisa de de garçom para todos os convidados. Porque lembra, qualquer tipo de evento, se você fecha um buffet, eles têm uma quantidade X convidados para um garçom. Então, talvez não precise isso. Claro que tem que ser super alinhado com um buffet. Só que tem uma coisa. Dá pra gente economizar, talvez, em quantidade, mas não isentar esse serviço. Não contratar buffet. Porque, de qualquer forma, independente da quantidade de convidados que seja, você não vai pedir pra sua mãe, ou pra sua sogra, ou pra qualquer amiga, e ficar repondo mesa, aparadores, enfim, o que vocês estiverem servindo pros convidados, né? Então, pelo menos garçom pra fazer esses trâmites aí de repor, deixar tudo quentinho e etc. é super importante. Lembra que dá pra economizar, mas não dá pra eliminar. Pergunta número 6. Sobre música. Qual música tocar num brunch? Mais uma vez, vão tocar funk 10 horas da manhã, amiga? Acho que não, né? Deixa o funk lá pro casamento tradicional, à noite, depois que a família foi embora, né? Depende do funk, a gente tem que esperar a família ir embora. Mas brincadeiras à parte. MPB, chorinho, um voz e violão, um quarteto, sei lá. Acho que uma coisa um pouco mais leve casa super bem com o modelo de festa, com o estilo de festa. Ai, Carol, mas eu tenho uns convidados que são muito animados, eles gostam muito de música, eles gostam inclusive de sertanejo. Ok, gente, não tem problema. Coloque, não tem problema ter um DJ, por exemplo, tocando umas músicas um pouco mais animadinhas. Ou que seja até uma banda. Lembrando sempre do local que vocês escolheram, né? Lembrando que se esse local suporta uma banda, suporta um DJ e por aí vai. E falando sobre a 7ª pergunta e última, só pra gente não falar de assessor, fotofilmagem, doce, vestido e etc. Vou fazer um resumão sobre esses demais fornecedores. Então, todos esses demais fornecedores, só pra não linkar aí um por um, é igual, exatamente a mesma coisa que você faria num casamento normal, num casamento tradicional, com cerimônia, enfim, festa, jantar e etc, entendeu? Então, sim, vale super a pena vocês terem fotofilmagem, sem dúvida alguma, uma assessora para te assessorar a fazer esse evento, porque por menor que seja, ou pelo estilo diferente, por qualquer estilo de casamento que seja, dá trabalho e ninguém melhor do que uma profissional para te ajudar com isso. Então, se joguem, façam tudo que vocês têm vontade. Só lembrem-se que o único fator aí determinante para um evento ser um brunch é o horário de início, de término, que é entre 10 e 2 da tarde, e também o que será servido, que são misturinhas de café da manhã com aquelas gostosuras de almoço. E se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aqui pra mim nos comentários, falar se você
Aliás, tem muita gente que não sabe, que não conhecia, que nunca ouviu falar de brunch. Se você nunca ouviu falar, deixa aqui pra mim nos comentários. Eu adoro responder um por um. Fiquem ligadas, porque semana que vem tem mais um estilo de casamento que eu quero compartilhar aqui com vocês com todo amor e carinho do mundo. Um beijo, até semana que vem.